você acha de um estuprador, de repente comprovado o crime, ele está solto aí na rua, preparado para cometer outras infrações? Audiência de custódia é a saída? É trabalho em dobro para a Polícia Militar? A opinião do comandante-geral da PM, Coronel Divino Alves, é de que essa é uma polêmica grande. Nós vamos ouvi-lo nessa reportagem. Acompanhe. Funcionando em Goiás desde 2015, as audiências de custódia geram polêmica. Criminosos presos em flagrante têm até 24 horas para serem ouvidos e receber a sentença de um juiz. Só no ano passado, quase 60% das pessoas que passaram por uma audiência de custódia foram liberadas. Por um lado, isso reduz a superlotação em presídios, mas por outro, esses criminosos voltam para as ruas e quase sempre retornam à prática do crime. Com a liberdade dessas pessoas assim tão rápido, o trabalho da Polícia Militar acaba sendo dobrado. Em 2016, cerca de 4.000 reincidentes foram presos novamente. Só neste ano, até o mês de maio, cerca de 2.000 foragidos foram recapturados para serem julgados. É um prende e solta que não termina nunca. O que nós temos de maneira geral para nós, operadores de segurança que estamos nas ruas, significa basicamente hoje retrabalho. E o que é retrabalho? É você ter que fazer novamente aquilo que você fez há 2, 3 dias atrás, que é prender esse cidadão pela reiterada prática criminosa. Quando é liberado, o preso assume diante do juiz o compromisso de voltar a estudar e passa a usar a tornozeleira eletrônica. Na semana passada, Lucival Oliveira da Silva, de 29 anos, foi preso por policiais militares, suspeito de ter estuprado e roubado a vizinha no residencial Santa Fé. No dia seguinte, foi liberado numa audiência de custódia. No mesmo dia em que ele era liberado, policiais prenderam Sérgio Luiz Posse de Albuquerque. Ele teria atirado aleatoriamente de dentro de uma Kombi e atingido 2 pessoas que estavam numa sorveteria no setor Rio Formoso. Com o acusado, foi apreendida uma pistola .40. O atirador também foi liberado no dia seguinte, depois de uma audiência de custódia. Para a Polícia Militar, a audiência de custódia tem beneficiado o criminoso e deixa de lado a segurança da população. A sociedade acaba sendo aquela que vai receber esse primeiro impacto, porque alguém te levou os anéis, passa 2 dias, você vê que essa pessoa foi presa ou foi presa em flagrante e 3 dias depois ela está solta novamente. O que você sente enquanto cidadão? Eu sinto impotente, revoltado, vou dar a minha opinião aqui, porque esses 2 casos que nós mostramos, eles realmente são muito significativos, mas são muitos outros. Por exemplo, o caso daquele acusado de estupro, ele foi solto no dia seguinte e voltou para morar do lado da casa da vítima. E aquele outro cidadão que pegou uma arma e saiu atirando, entrou numa Kombi e saiu atirando aleatoriamente pela rua, podia ter matado várias pessoas, esse daí, no dia seguinte, ele foi solto. Está certo ou está errado? Queremos ouvir agora, porque você já acompanhou aí a fala do comandante-geral da PM, nós vamos ouvir agora um juiz de direito que está aqui representando a Associação dos Magistrados aqui do Estado de Goiás, o doutor Gesseir Coelho de Alcântara. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. O que o senhor pensa da audiência de custódia? A audiência de custódia, ela veio com um bom intuito. A princípio, o preso se apresentaria a um juiz, no máximo em 24 horas após a sua prisão. Então, o intuito, ele, a princípio, veio de uma maneira muito boa. Porém, a consequência é que tem sido malévola, porque ela está sendo feita para esvaziamento de presídio, no meu entendimento. E aí é um aspecto legal junto com o aspecto político. É a razão pela qual nós temos, então, essa reclamação por parte da sociedade da própria Polícia Militar. Mas que saída distorcida é essa, né? Tentar esvaziar presídio, colocando nas ruas criminosos de alta periculosidade, como estes que mostramos e outros tantos que já também fizemos reportagem aqui no Jornal do Meio-Dia. É verdade. O poder público, o Estado, ele tem que gerir essas situações de presídios, de penitenciária. Como não dá conta, então tem que arrumar uma saída. E, infelizmente, a saída muitas vezes é de uma maneira que a própria sociedade é prejudicada, porque nós convivemos aí com a soltura dessas pessoas, com bandidos soltos pela rua e que deveriam estar presos. Por exemplo, estupradores e pessoas que saem atirando também por aí, né, doutor? É verdade, é verdade. Nós temos aí pessoas
que às vezes elas mereciam estar trancafiadas, não podem conviver em sociedade, mas passam pela audiência de custódia e a gente não pode responsabilizar o juiz que está lá presidindo essas audiências, porque ele tem que cumprir a legislação, inclusive. Mas embasado e aí em também que ele libera um criminoso como este, o estuprador que vai voltar a morar ao lado da vítima? Várias situações. Se a própria legislação, pelo garantismo exagerado da própria lei, nós temos assim, se ele tiver residência fixa, trabalho fixo, não for reincidente, enfim, se ele tiver uma ficha criminal limpa, muitas vezes, e às vezes nós temos que entender também que o fato dele praticar uma situação reiteradas vezes, ele não é um reincidente. Pela lei, não. Ele teria que cometer um novo fato após uma condenação. Pois é, o juiz está aí para cumprir a lei e cumpre. Agora, o que precisa mudar é a lei. É o que a gente sempre discutiu aqui. Esse bando de benefícios que as pessoas têm, que os bandidos têm, realmente coloca em risco a vida da sociedade, faz a polícia trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes, aquela famosa frase de enxugando o gelo, né? E essa é a opinião minha. Realmente é lamentável que isso aconteça, né, doutor? Obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado. Estamos aqui sempre à disposição para esses esclarecimentos.